título, aquele que desencarna também se ressente da nossa existência. Então é aquilo que o Chico já dizia, né? Saudade que fere aqui, fere lá. A saudade é uma dor que fere nos dois mundos, né? Então, ele vem começando a dizer que aqueles que partem também se ressentem das mudanças que a morte traz. Ou seja, da mesma forma que nós aqui, né? Quando temos um ente que desencarna, a gente fica mais introspectivo, mais pensativo, pensando em toda a trajetória terrena, os momentos que nós vivemos juntos, as coisas que aconteceu, a saudade vem. Então, da mesma forma que acontece isso conosco, acontece isso com eles. Eles também vivem o luto do lado de lá, né? Então, assim, de uma hora, principalmente aqueles de morte repentina, né? Que de uma hora para outra são, de uma certa forma, levados embora, né? Então, às vezes, esses necessitam até de mais tempo para entender, para compreender tudo, para aquela dor que está dentro deles ser diluída. E isso é feito aos poucos, não é de uma vez, né? Então, a gente tem que ter esse entendimento. E ela fala do seguinte, né? Ela fala até de um caso de André Luiz, lá no livro Obreiros da Vida Eterna, numa conversa do André Luiz com o espírito, que ele deu o nome de Gotuso, né? Ele lá dizendo que a fala dele é o seguinte: trago ainda a mente e o coração preso ao ninho doméstico que perdi com o corpo carnal. Readaptei-me ao trabalho e por isso venho sendo aproveitado de algum modo em atividades úteis. Entretanto, ainda não me habituei com a morte e sofro naturalmente os resultados dessa desarmonia. Encontro-me num curso adiantado de preparação interior, no qual progrido lentamente. Quase 10 anos são decorridos e minha mágoa continua tão viva como na primeira hora. Né? E aí o André Luiz fala para ele, né, para não guardar essas algemas, que essa mágoa é semelhante a algemas de sombra do coração. Né? E nessa passagem desse livro, né, esse Gotuso, e aqui também diz, depois da mulher terrena dele, né, da esposa, ter reconstruído um novo matrimônio, ele ainda assim está um pouco preso, ainda está um pouco sem aceitação, né? Então, da mesma forma que às vezes nós temos esse egoísmo em nós, o outro do outro lado também tem esse egoísmo. Isso não quer dizer que nós não temos que seguir a nossa vida. Pelo contrário, nós temos que ter o entendimento do seguinte: eu preciso seguir a minha vida. E eles também da mesma forma, né? Eu sou totalmente a favor que, independente do que nós encarnados passamos aqui, o nosso ente desencarnado tem que seguir. Ele pode olhar e falar: nossa, fulano está sofrendo, mas eu vou seguir. Eu vou seguir, primeiro, porque eu confio em Deus, eu tenho fé porque não está desamparado. E outra, em mundos diferentes que estamos, eu não posso fazer muita coisa por ela. Eu posso orar, eu posso vibrar positivamente, mas eu preciso seguir, né? Então, veja bem, né? 10 anos se passaram e ele ainda com amarras terrenas, né? Então, tudo demanda tempo, cada um no seu tempo, né? E ele está lá socorrido e amparado. Mas não é porque ele está socorrido e amparado que ele virou santo agora. Não é isso, ele vai estar socorrido, está amparado, está tendo amparo, né? Amparo. Mas está seguindo com todas as pendências que ainda a ele é inerente. As coisas ainda que ele precisa trabalhar nele. E assim somos nós, né? E ela mais embaixo, ela fala que é importante destacar que a morte não nos modifica. E estaremos praticamente nas mesmas condições de quando encarnados. A morte não é uma aduana mágica
que nos modifica a ultrapassá-lo, né? A gente continua da mesma forma que nós paramos. Se eu cheguei lá sem entendimento algum, enquanto eu não buscar por esse entendimento, por essa aceitação, eu permaneço então de uma certa forma estagnado, sem respostas, muitas das vezes confuso, muitas das vezes sem norte, muitas das vezes nem querendo permanecer na espiritualidade. Mas quando se tem um amparo, o trabalho vai sendo feito, é uma gotinha de cada vez, até então que aquela consciência possa florescer. E ela vem falando, ela cita o livro Flores de Maria. O livro Flores de Maria conta-nos a experiência da jovem Rosângela, que desencarna após um longo período de enfermidade grave. E que a Rosângela, num certo período lá, ela fala que ela se sente culpada, ela tem culpa por estar bem, porque os seus entes, né, o pai, os avós, os irmãos, estão tristes em razão do desencarne, mas ela em si, ela está bem, né? Ou seja, o outro, vendo o nosso sofrimento do lado de cá, às vezes eles estão bem do lado de lá, mas aí, quando a gente começa com o sofrimento em excesso, começa de uma certa forma a prejudicá-lo e às vezes pensar igual a Rosângela, né? Será que eu estou errado de estar me sentindo bem e os meus entes do outro lado estão nessa situação que cada dia se deteriora um pouco mais? Né? Então olha aí a gente mais uma vez atrapalhando, né? São os excessos. Os excessos, gente, sempre vai atrapalhar. Sempre vai atrapalhar. Isso é inevitável. A gente precisa, e a gente sabe disso, né? Até mesmo aqui na Terra, a gente falando em materialidade, é dessa forma. Tudo que for em excesso vai atrapalhar. Se eu fico em excesso, muito em excesso em cima de alguém, seja lá pelo que for, é um excesso, o outro vai se sentir de uma certa forma numa situação insuportável e a gente também, né? A recíproca também é verdadeira. Então a gente não pode ficar, não tem aquela questão, se a gente come demais em excesso, bebe demais, fuma demais, tudo demais faz o quê? Prejudica. Né? E nós, em relação aos desencarnados, prejudica ainda mais, porque eles não estão no corpo físico, eles estão em espírito. Então, eles aqui, quando eles estão, por exemplo, na matéria, igual a gente, né? Então, vamos supor que você tem uma pessoa que está ali, né, com aquelas atitudes em cima de você o tempo todo por alguma razão. A gente, pelo menos, está sentindo nesse momento só aquele outro, né? Agora imagine desencarnado, que você, todas as mentes que pensarem em você se conectam a você. Olha aí o peso nas costas, né? Então torna-se, de fato, sim, insuportável. Mais para baixo ela vem dizendo que é comum destacar que quando nós reencarnamos, sempre encontramos mãos amigas que nos recebem. Com certeza, no mundo espiritual não será diferente. E ela fala o seguinte, e é verdade, quando a gente tá vindo, né? Tanto nos abraçam, né? Os nossos pais, uns vão dar presente, vai na maternidade, aquela coisa mais bonitinha, vai visitar, então você tem a acolhida. Aqueles que estão socorridos e amparados também. Não é diferente. Olha a importância, mais uma vez, do socorrido e amparado. Se o seu ente está socorrido e amparado, deixa a cargo da espiritualidade. Deixa a espiritualidade trabalhar. Da mesma forma, são os bebês que chegam, né? Aqueles bebês que chegam, que têm amparo, que têm os pais ali, que estão conscientes das suas responsabilidades, a gente não tem que ir lá e passar por cima da autoridade, da obrigação do pai e da mãe. A gente tem que deixar com que eles cuidem, né? Porque é responsabilidade deles agora, é pertinente a eles e não a nós. Da mesma forma são a gente. Quando o nosso ente passa para o outro lado, a gente não tem que estar querendo o tempo todo estar lá, o tempo todo estar procurando notícia, o tempo todo está procurando psicografia. A gente precisa respeitar.
O respeito é muito importante, né? O outro acabou de chegar do outro lado. Então, o respeito é muito bom para que o outro possa se restabelecer. Mais para baixo ela vem falando, né? É muito bom lembrarmos que quanto mais nós cuidamos aqui, menos problemas acarretaremos àqueles que nos deixaram, mesmo que temporariamente, facilitando o momento de transição. Ou seja, quanto mais nós nos procurarmos equilibrar e entender aqui, menos carga negativa nós vamos jogar nas costas dos outros. Mais fácil será o caminho dele. Menos pedras nós vamos colocar na caminhada deles, né? Isso é muito importante. E ele vem lá com a questão, ela vem com a questão 936 no Livro dos Espíritos, dizendo o seguinte: a pergunta é: como as dores inconsoláveis dos encarnados afetam os espíritos que partiram? E vem a resposta: o espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles que amou, mas uma dor incessante e irracional o afeta dolorosamente, porque vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e confiança em Deus e um obstáculo ao adiantamento dos que choram e talvez reencontro entre todos. Então, mais uma vez, né, dizendo aí sobre os excessos, né? O espírito, ele é muito sutil. Então, nós estamos ligados a eles de uma certa forma, né? Pelo amor, pela afinidade. Então, tudo aquilo que é em excesso, né, acaba que você desastrosamente, né, o prejudica do outro lado, ainda que ele esteja socorrido e amparado, né? Tá socorrido e tá amparado, mas sem o outro fazendo um trabalho ali paralelo que de uma certa forma está prejudicando, que de uma certa forma está chato, que de uma certa forma está se tornando pedra no caminho do outro, né? Então, é muito importante o que essa pergunta vem nos dizer, né? Que o nosso ente, quando a gente tem esses excessos, nos vê com falta de fé, né? Não só em nós, mas no futuro, falta de confiança em Deus, né? E se tornando aí um obstáculo ao adiantamento, né? Então, que a gente possa mais uma vez refletir isso mais uma vez como pauta de conversas nossas aqui.